E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo aí, apesar do horário. Vamos lá, hoje vou conversar de um assunto sobre dev generalista e especialista, tá? É, qual que seria melhor, né? Sempre aquela pergunta: qual que é a melhor tecnologia, qual que é a melhor linguagem, qual que é a melhor não sei o que, a coisa, né? E, gente, como eu aprendi. Eu conheço um biólogo que é bastante próximo à minha pessoa. Essa, ele fala assim, depende do, desculpa, eu mostrei o remédio. Enfim, se cuidar, né, pessoal? E não tô sendo pago pra fazer esse vídeo também. Mas enfim, o assunto não é esse. E o que essa pessoa me fala, né, voltando ao contexto agora do vídeo, é tudo depende na biologia, assim como na tecnologia tudo depende. E é, sempre precisamos fazer uma análise do que a gente está vendo, do que a gente pretende fazer, certo? É, Então, dev especialista, né, já dá uma ideia aí para vocês de que é alguém que vai ter um foco ali mais a fundo em uma linguagem específica, até um framework específico forte no mercado, tá? Então, eu vou dizer, vamos dizer assim, no meu exemplo, eu sou um dev Python Django, nesse caso, e como eu estou mais atualmente no Open Source, eu estou indo mais a fundo ali nos tickets que estão abertos em relação a bugs, tá? E estou explorando mais a fundo aquilo dali e, claro, recebendo sugestões nos PRs que eu estou abrindo dentro do GitHub, tá? E é, é importante isso para mim, que tem sugestões até eu tenho que ver aqui, daqui a pouco eu vou dar uma olhada nas sugestões que me falaram. E eu utilizo outras ferramentas para agregar, então seja ferramentas para a parte de containers, seja para a parte de testes em si, em específico, seja para a parte de CI/CD também, enfim, falei DevOps, CI/CD até Cloud, se brincar tá aí no meio, tá? Mas é muito mais aqui local que eu faço, mas eu não deixei de ter uma experiência também com Cloud. Enfim, então há esse conjunto de coisas atrelada, tá? Mas o foco, assim, colocando no funil, é eu, digamos, ser especialista, mas a gente ter mais esse foco. E do outro lado a gente tem um dev generalista, que o dev generalista, ele você já consegue imaginar que é algo mais geral, né? Então algo mais que a pessoa não vai utilizar só uma linguagem, um framework, ela vai utilizar vários, ela é bastante adaptável e flexível. Claro que desse lado e do outro vão existir limitações, tá? E qual que é melhor? Vai depender do que você está tendo de foco e o que você está planejando, né? Não é impeditivo algum, tá? Mas a minha sugestão que eu até recebi no início, quando eu estava aprendendo mais as coisas, né? Aprendo até hoje, eu não sou assim tão velho, eu entrei na carreira já faz o quê? Uns 3, vai fazer uns 4 anos aí, tá? Ainda estou aprendendo muito, eu tenho muito que aprender. Eu não sei de tudo. É, Inclusive, é sempre bom vocês aqui nos vídeos anteriores, vocês comentaram, alguns comentaram no vídeo também e ou dando apoio. Acho bastante bacana esse apoio. Espero que continue assim. Mas vamos lá. Então, falando de vantagem e desvantagem, né? Eu observo que o especialista, tendo mais a fundo ali, ele vai resolver problemas mais complexos. De nível assim, que ele vai analisar, não só especificar aquele problema, mas ele vai ver, pô, isso aqui, que limitações tem, ou o que é que ocasionou isso, o que é que a gente pode substituir, tá? Um exemplo que eu estou pegando agora é que existe um método ali que, por exemplo, no Django, em si, eu vou falar bem técnico aqui, no Django existe algo que a gente chama de template tags. O que é que são essas template tags? Basicamente, o Django, por base, ele utiliza HTML, CSS e JavaScript para você fazer ali as telas, tá? Isso é a base dele, tá? Tem um Django REST que aí você pode utilizar você isola ali o back-end, você consegue utilizar no front um Reactzinho, um Vue.js, dependendo até um Angular, que existem casos
também que utilizam Django REST com Angular, tá? Mas a base do Django em si é essa, tá? De ter esses templates aí. E o template tags, eu crio um método ali, uma função que ela vai ser uma função customizada dentro do HTML. Então, quem sabe um pouquinho de Django sabe que eu posso abrir as chaves, né? Tem o curly bracket. Se você abre a chave para como se fosse fazer um dicionário, você abre essas chaves aí e você coloca dois sinais de porcentagem e no meio você pode fazer um if, você pode fazer um for, né? Você pode fazer essas operações aí básicas que tem dentro do Python para dentro do HTML, essas operações. Mas você pode também customizar isso, a depender do caso. Então já teve casos em que eu vi que uma template tag ali, ela aplicava um tipo de filtragem específica para tipos de usuário ali, tipos de permissões nesse caso, né? Ou algo que auxiliava também no front em específico, né? Classes que faziam também alguma tarefa ali específica dentro do sistema, tá? Que eu não vou lembrar muito bem agora. Eu não tenho nenhum exemplo aqui. Mas, então os templates tag são isso. Para você fazer essa customização aí no Django HTML, vamos dizer assim. E você colocar essas tags ali no meio. Porém, rolou um bug aí, tá? Na verdade, alguém descobriu devido a algum trabalho que essa pessoa fazia, algo do tipo, que existe uma classe que ela estava chamando dentro de uma biblioteca nativa do Python. Ela estava chamando um método ali em específico que trabalha dentro dessas template tags e gerava um erro em específico que não era esperado, tá? E isso estava atrelado ao type checking, que é no Python em si, por mais que a gente não, ele não é assim, tem a questão de o Python ser fortemente tipado e dinâmico. Então, assim, você não precisa necessariamente definir ao tipo daquela variável, mas ela vai ter um tipo ali por trás e tem a biblioteca de typing que você utiliza para definir. Então, se o tipo é int, é float, uma tuple, um set, você consegue definir lá, tá? E alguns outros tipos mais complexos. Mas o que eu quero dizer é que rolava um bug entre essas duas e a biblioteca nativa e já era um assunto a ser discutido, tá? Esse método ele está deprecated, ou seja, tá velho já esse método, então não iam sugerir usar, mas está ali no Django, essa classe está utilizando ali no Django nativamente. E eu dei uma sugestão aqui, simples, tá? Eu gosto assim, sempre quando eu leio lá, eu tento levar para o simples. Não quer dizer que sempre a solução vai ser simples ali, tá? Mas, nesse caso, comentaram lá algumas coisas, tá? E me deram outros tipos de sugestão. Eu falei, pô, bacana, né? Eu tentei levar uma solução simples. Essa solução também é simples, mas ela tem mais vantagens do que a minha. Isso não tem problema. Então, assim, é, é algo que, para pelo menos eu que estou mais focado nisso, digamos que me especializando, eu entendo um pouco mais a fundo ali e ainda mais no open source, tá? Mas se eu fosse, por exemplo, generalista, eu não ia entender isso mais a fundo. Na verdade, eu não ia ter nem muito interesse, tá? Eu já quase encaminhando para ser um dev generalista, porém, eu não quis continuar. Na verdade, eu estava vendo mais Android Studio, um Javinha ali, para um Kotlin. Só que eu estava testando um pouco mais Java a fundo ali. Só que eu falei assim, cara, de back-end eu já tenho noção, né? O que eu precisaria é de um front que eu não tenho. Essa minha base não está tão completa, esse alicerce. E daí eu precisaria fazer como eu estou estudando agora, a parte de front ali para ter essas ideias em específico aí a mais e ter uma melhor noção das coisas, né? Então assim, mas eu poderia muito bem pensar em ser generalista, trabalhar com, sei lá, Golang, C Sharp, Java também, nesse caso, Kotlin, Lua, então, eu sei mais, mas então, essa série de linguagens aí, conjuntamente com os frameworks, poderia pensar nisso, tá?
Mas eu gosto muito de ter mais foco, tá? Pelo menos é meu perfil nesse caso. E eu gosto de resolver um problema um pouco mais a fundo, entender mais a fundo ali do que eu tô trabalhando, que eu tô estudando em cima daquilo, tá? Como eu dei o exemplo anteriormente. Então é isso, gente. Se você está começando por agora e está pensando aí, pô, será que eu sou generalista ou especialista? Eu tô vendo muita coisa no LinkedIn, tô vendo muita coisa, sei lá, no GitHub, Reddit, eu não sei muito o que seguir. Cara, se você está começando por agora, tenha um foco. Seja em front, seja em back. Ah, mas vão me julgar. Independente disso, tá? Se eu fosse ligar para o que falaram para mim, eu não teria chegado onde eu cheguei, tá? Por mais que eu não esteja num projeto ativamente hoje, um trabalho, vamos dizer assim, um pouco mais formal, vamos dizer, eu tenho que estar sempre em constante evolução, tá? E devido a algumas coisas que eu estou resolvendo que talvez me limitem de achar também um trabalho melhor. Mas é sempre tentar mais uma vez, a gente não sabe, tá? Então, ser persistente e ser resiliente, e eu sugiro, tá? Mas voltando à área que você quer seguir, então independente, seja front, back, DevOps, seja infra, seja cybersecurity, seja o que área for, tá? Não desista, seja resiliente. Vai ter momentos e momentos médios, longos que você vai ter que ter estômago forte. Assim como eu estou tentando ter isso, eu tenho que ter isso agora, no momento que eu estou passando. E não é fácil, é perturbador, é algo, mexe muito com o emocional. E tudo que a gente está passando agora na área de tecnologia, tá? Então, assim, tenha foco no início, você está bem no início mesmo, tá? Mas se eu já estiver ali já no meio da, sei lá, eu tenho mais anos de experiência e tal, eu sei mais de uma tecnologia e linguagem, será que eu posso migrar? Depende do seu objetivo também, tá? Então, mas tem um foco de preferência. E se você quiser explorar outras coisas como, pô, negócio ali de DevOps, nuvem, e você for mexendo ali, vai ficar mais bacana, né? A não ser que tenha a oportunidade de, pô, surge a oportunidade de trabalhar uma outra linguagem com um projeto aqui, você vai ter, ou é. Você tem que estudar mais a fundo ali a linguagem que estão sendo utilizadas no sistema, ou que estão refazendo, ou que estão tendo que refatorar um bocado de coisa, tá? E você tem que aprender aquela linguagem juntamente com o framework ali, tá? Então, assim, vai depender muito da noção, da experiência, mas preferencialmente, quem está no início, tenha foco. Quem já está ali, já, tipo, mais uns, como eu também, há uns 3 indo para 4 anos ali, se pensar em migrar alguma coisa, e agrega juntamente também com a área, vale a pena, tá? Mas analise se vale a pena mesmo. E você migra e vai utilizando mais isso no seu dia a dia, tá? Eu posso utilizar uma ferramenta DevOps, eu posso pensar em Kubernetes também, mas é que eu nunca cheguei a utilizar Kubernetes. Eu tô até de azul, inclusive, aqui. Mas enfim, que é a logozinha azul do Docker também. Mas é isso, tá? Então eu poderia pensar nisso e especializar muito mais voltada para DevOps, assim como eu já vi, tem conhecidos também que trabalham com a mesma stack que eu, mas tem essa parte aí do DevOps mais a fundo, tá? Então, gente, é isso. As minhas sugestões aí que eu queria comentar aqui, mais sobre esse assunto de dev generalista e especialista, tá? Se tiver alguma dúvida, você pode comentar aí tranquilo, na boa, tá? Futuramente eu pretendo ver, invisto um tempo na parte de edição também, porque agora a gente tem sempre prioridades e foco também, então a depender do ponto da carreira, como eu falei, tenha foco, perseverança, resiliência, o que quer que seja, mas se mantenha, tá? E é isso, gente. Então, um abraço para vocês, um bom dia, um bom trabalho, um bom descanso. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo aí, no próximo Diário do Gutinho. Valeu!